A senhora escolheu como vice um nome que é do Partido Socialista Brasileiro, Valadares Filho, partido opositor de Bolsonaro e que tem determinação contra a formação de aliança com candidatos apoiadores do presidente. Já como a senhora definiu isso, eu queria entender um pouco aí. A senhora também é a favor da PL 2630, PL da fake news. A senhora é a favor, é contra? A gente observou que na convenção partidária da cidadania, que oficializou a candidatura da senhora, a gente sentiu a falta do senador Alessandro. Fica o questionamento: a senhora se afastou porque sente vergonha de mostrá-lo por causa do desgaste? Se não, qual é a participação dele na campanha da senhora? Enfrenta o bandido poderoso, aquele que diz assim, manda recado pra você: eu sei que sua filha estuda em escola tal, sua filha vai pro inglês tal hora. Esse bandido aqui faz medo. Aliás, faz medo pra quem tem medo, né? Eu não tenho medo não, viu? Nunca tive. Esses recados todos vocês mandaram pra mim. Todas as vezes que vocês mandaram esses recadinhos pra mim, o que foi que eu fiz? Pisei no acelerador. Pisei no acelerador. Então, ótimo, mandem recados pra mim, porque cada recado que chega me dá mais vontade de ir pra frente. Olá a todos, estamos dando início a mais um Direita Sergipana News, dando continuidade à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Aracaju. Mas antes, venho em nome de toda a coordenação do movimento agradecer ao Dr. Délcio e a Carlos Arquiteto, que graças à ajuda deles, a doação, conseguimos adquirir uma mesa de som para dar mais qualidade de áudio a vocês que nos assistem. E hoje nós estamos aqui com ela, Daniele Garcia, que vai falar um pouco sobre ela, sobre a sua candidatura a prefeita de Aracaju. Por favor, Daniele, se apresente. Olá, gente, é um prazer estar aqui com vocês, da Direita Sergipana. Meu nome é Daniele Garcia, sou delegada de polícia há 19 anos, tenho 43 anos, uma filha de 20 e esse ano, 2020, início do ano, resolvi aí entrar na política, que é um desafio bastante grande, e estou aqui para responder a todas as perguntas que vocês fizerem. Então, vamos lá. Nós temos aqui algumas perguntas nossas e de seguidores, certo? E vamos bater esse papo aqui legal, que é basicamente um bate-papo. E pessoal, nós pedimos também que vocês se inscrevam no canal lá no YouTube, certo? Deixa o like também no vídeo para fortalecer o nosso trabalho, beleza? Daniele, primeira pergunta. Por que a senhora decidiu entrar para a política? Bom, se eu pudesse resumir numa frase, eu diria: eu quero fazer na política aquilo que eu não conseguia mais fazer na polícia. Eu sei o quanto, eu vi de perto o quanto foi difícil enfrentar os poderosos. Enquanto a gente prendia só o pobre, era fácil. É fácil ser polícia, assim. Você está sempre bem armado, você está sempre com uma equipe maior do que dos bandidos, né? Você sempre, geralmente, o surpreende. Mas quando você trabalha com combate à corrupção, não é assim. É um sistema monstruoso contra você, que é uma formiga, né? Então, é muito triste a gente ver o quanto se desperdiça dinheiro público, o quanto se rouba o dinheiro público, né? Quantos conchavos com empresas poderosas que acabam mandando no nosso país acontece. E depois de passar 10 anos da minha vida, eu tenho quase 20 de polícia, 10 anos trabalhando no combate à corrupção, eu falei: caramba, na polícia você não consegue resolver todos os problemas, é impossível, é humanamente impossível. Eu vim para a política com esse pensamento, né, de que a gente pode sim transformar a vida das pessoas se a gente trabalhar certo, se a gente trabalhar dentro da lei, se a gente fizer aquilo que está previsto, né? O direito administrativo é muito simples. Eu que sou formada em direito, a gente aprende uma máxima no direito administrativo. O direito administrativo é uma trilha. Não pode colocar um pé fora da trilha. Porque para alguns outros direitos, existe uma flexibilidade. No direito administrativo, não. Ou é isso aqui, ou não é. Né? E isso tem que ser uma coisa muito clara para o gestor. Então, trazendo toda essa experiência de combate à corrupção. E se você perguntar assim: mas só o combate à corrupção vai resolver o problema das pessoas? Claro que não. Vai precisar de toda uma outra parte de gestão que a gente vai falar aí no decorrer da entrevista. Porém, eu tenho a mais absoluta certeza de que muito não se faz por causa da corrupção. Então, eu tenho certeza que se a gente conseguir combater isso aqui na ponta, a gente consegue, lá na frente, sobrar recurso para investir realmente naquilo que as pessoas precisam. Temos outra pergunta aqui também. A senhora disse que em uma live, que se identificava mais com os princípios de direita, mas escolheu como vice um nome que é do Partido Socialista Brasileiro, Valadares Filho, partido opositor de Bolsonaro e que tem determinação contra a formação de aliança com candidatos apoiadores do presidente.
essa escolha difunde um pouco do que a senhora falou na live. Mas é uma escolha estratégica? Como a senhora define isso? Eu queria entender um pouco aí. Olha, se você me perguntar assim, você se define como, Daniele? Eu me defino como centro-direita. E por que centro-direita? Vou lhe explicar por quê. Porque eu acho que, primeiro que eu acho que nenhuma caixinha, só a caixinha define uma pessoa. Primeiro ponto. Então eu acho que a gente precisa ter uma visão ampla das coisas, certo? Segundo, aí as pessoas me perguntam muito, por que escolheu Cidadania, um partido historicamente de esquerda? Escolhi o Cidadania porque eu preciso de um partido político para ser candidata. Qual partido escolher? O PSL, todo destruído aqui e no Brasil inteiro. Eu preferi escolher um partido que estivesse organizado aqui, que não tivesse fechamento de questão, que para mim isso é importante. Se eu tiver um partido que feche questão nacional e me obrigue a pensar igual na ponta, para mim não serviria. Então isso era essencial para mim, né? E com relação às coligações, e aí entra Valadares Filho, então eu escolhi o Cidadania por isso, né? Precisava de um partido. Acho que o Cidadania, não tenho certeza que o Cidadania vem passando por uma reformulação. Existe a velha guarda que é de esquerda, sim, mas a gente hoje tem pautas liberais sendo muito praticadas dentro do Cidadania, mais pela parte jovem, vamos dizer assim, do partido. Valadares Filho. Valadares Filho é um amigo pessoal, né? É uma pessoa que não tem na sua história nenhuma mácula. Para mim era uma questão primordial. Eu não queria me juntar com pessoas que tivessem qualquer passado judicial. Isso não me interessava, né? E também não me interessava pessoas que tivessem o pensamento fechado apenas dentro de uma caixa. Porque, vejam, quando eu falo centro-direita, é porque, assim, todo mundo trabalha aqui, né? Nós temos férias remuneradas, nós temos licença maternidade, nós temos previdência social. O que é isso? Se não um custo que é socializado. Mas todo mundo quer, né? Ninguém abre mão disso. Mas isso é uma questão de esquerda. Então, vejam, cooperativas de crédito. O que é cooperativa de crédito? É algo que socializa o crédito e está presente nos países, em praticamente todos os países desenvolvidos. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que se a gente se volta apenas para um lado ou para o outro, a gente acaba se perdendo em algumas situações que são presentes na vida de todos nós e que são coisas que a gente não consegue se desvencilhar. Vocês, por um acaso, abririam mão de férias remuneradas? Mas quem paga as férias remuneradas de vocês é todo mundo, é toda a coletividade, certo? Agora, por que eu me defino de direita? Porque eu acho que as pautas econômicas, elas têm que ser, sim, liberais, que o Estado ele tem que ser eficiente, mas ele só pode intervir naquilo que é extremamente necessário, né? Então, é por conta desse viés que eu me defino como uma pessoa muito mais de direita. E outra coisa, a pauta nacional do PSB também não interfere na nossa atuação municipal. Inclusive, Valadares Filho, quando deputado federal, votou a favor do impeachment de Dilma, né, contra o partido dele. Então, eu acho que mais do que questões partidárias, a gente precisa lidar com pessoas e com os princípios que essa pessoa carrega, né, e as ideias que essa pessoa carrega na sua vida. A senhora falou que é importante estar alinhado com as pautas da liberdade econômica, defender o Estado mínimo. Mas em relação à pauta de valores, como a senhora se posiciona? A questão da ideologia de gênero, aborto, pautas que são mais ligadas à questão conservadora, que a cidadania tem uma visão mais progressista, por exemplo. Sim. Olha, eu sou mais conservadora. Eu jamais faria um aborto. Agora, se você me perguntar se é contra totalmente o aborto, bom, no Código Penal existem as hipóteses em que é possível fazer o aborto, em caso de estupro. Se é lei, eu acho que tem que ser cumprido, certo? Então, mas eu não faria um aborto. Ideologia de gênero, sou totalmente contra. Acho que a gente tem que se preocupar com a educação dos jovens, das crianças e jovens, sem direcionamento ideológico, seja para um lado, seja para o outro. Que mais? Escolas militares. Acho que era perfeitamente possível. Por que a gente não tem algumas escolas militares? Quem quiser vai, quem não quiser não vai. Não vejo nada demais. Estudei numa escola onde a gente cantava o hino nacional e rezava todos os dias, né? Então, devo muito da minha formação a essa educação mais formal. Então, sim, eu sou muito adepta. Agora, uma pergunta pessoal aqui, que bateu agora. Caso, por exemplo, hoje a senhora está como prefeita, mas a senhora defenderia, por exemplo, a legalização do porte e da posse de arma? Sim, Sim? Eu sou a favor. Totalmente? Eu sou a favor. Por exemplo, eu cresci, meu pai era comerciante, cresci vendo meu pai ter uma arma em casa. Eu não sei até que ponto nós temos maturidade para cada um ter arma como é liberado nos Estados Unidos. Acho que daquela forma não. Mas penso que com critérios objetivos, né, bem previamente definidos, é possível sim
que a gente possa ter porte de arma. Não vejo problema nenhum. Houve um apoio de Valadares Filho a Edivaldo no passado, né? Inclusive tem até um vídeo aqui que mostra, né? Valadares Filho tem sido em Brasília um parlamentar atuante inteiramente dedicado a Sergipe e especialmente a nossa querida Aracaju. Meu prefeito amigo irmão Edivaldo Nogueira, defender esse legado como um acidente. Valadares Filho, pode. Botou a musiquinha. A parte que mais você foi da música. Eu não aguentei com musiquinha, não. Então, ainda voltando à questão do passado, né? O passado da pessoa diz muito do que ela pode ser hoje, né? Você tem essa confiança de que Valadares mudou esse posicionamento, vamos dizer assim, posicionamento, né? Deu um apoio a Edivaldo, você acha que ocorreu uma briga ou uma diferença mesmo de ideias, né? Posicionamento, assim. Eu acho que todo mundo erra. Eu acho que todo mundo pode errar, né? O ser humano é falho naturalmente. Já dizia Thomas Hobbes lá no século XVII, né? Então, você mostrou esse vídeo desse apoio, mas tem o detalhe. As eleições passadas, tanto para prefeito e a eleição de 2018 de governador, Valadares Filho batendo nesse conjunto, né, de políticos que dominam o nosso estado há muitos anos. Então, quem sou eu para falar por Valadares Filho? Ele mesmo poderia falar, mas na minha opinião, né, assim como eu, você ou qualquer um de nós aqui pode errar, e já erramos, eu já errei também em voto, infelizmente, mas acho que foi um erro. Eu não vejo Edivaldo Nogueira como um bom político, acho que ele é um político profissional da pior espécie, certo? Só deixando claro que esse apoio foi muito antes da 2014, acho que foi por 2014. É um passado muito, né? Foi há muito tempo atrás. E ele já muda de postura mesmo antes de se tornar seu vice, né? Só deixando claro para não parecer que ele mudou agora porque se tornou seu vice. Não, até porque se o posicionamento dele continuasse sendo esse, com certeza ele não estaria comigo. Eu vou repetir aquela frase, que eu digo que Edivaldo Nogueira deixou de salvar vidas, porque ele ia se formar em medicina, saiu de medicina e foi militar em causa de uma ideologia que mata, que é o comunismo, entendeu? Então, pra você ver... Mas agora ele é de direita, né? Agora ele quer ser left. Então, aproveitando essa parte que a senhora entrou na questão do partido, a gente observou que na Convenção Partidária de Cidadania, que oficializou a candidatura da senhora, a gente sentiu a falta do senador Alessandro. Então, fica o questionamento. A senhora se afastou porque sente vergonha de mostrá-lo por causa do desgaste dele, a alta rejeição que ele vem sofrendo do sergipano. Se não, qual é a participação dele na campanha da senhora? Vejam, a nossa convenção, se vocês olharem todas as convenções que ocorreram, foi aqui a única que seguiu 100% dos protocolos indicados pelas normas. Então, a convenção foi totalmente online, só estavam presentes eu e Valadares Filho, né, e ninguém mais. Todas as outras convenções tinham aglomeração de pessoas, né? Em Socorro, por exemplo, o governador estava presente, tem mais de 2.000 pessoas. Vocês viram isso? Sim. Então, Alessandro não estava lá, Dr. Emerson não estava lá, o resto das pessoas que estão na nossa também não estavam lá. Só estava eu e Valadares Filho, por isso a ausência dele. Respondendo a pergunta de... Não sinto nenhuma vergonha de Alessandro. Alessandro é um homem íntegro, um homem correto, é um homem que você pode falar o que você quiser dele, mas você nunca vai colá-lo a qualquer ato de corrupção. Isso eu tenho certeza. Agora, óbvio, ele... como político, ele faz escolhas. Ele é o político. O senador é Alessandro, não é Daniele. Então, as escolhas que ele faz, ele se responsabiliza por isso. Alessandro não está escondido da eleição. Apenas ele não é o candidato a prefeito, nem vice-prefeito. Ele está exercendo o mandato de senador dele. Está colaborando como pode, mas dentro do espaço que é dele, né? O protagonismo é nosso. Eu não vou abrir mão do meu protagonismo, né? Fico muito chateada quando algumas pessoas acham que Alessandro vai manipular Daniele, porque assim, veja, eu sou delegada há quase 20 anos, e algum homem me manipulou durante todo esse período, ou homem, ou mulher, ou qualquer pessoa, nunca. Quem fez a minha história fui eu, o meu nome quem construiu fui eu. Dos 20 anos de polícia, 2 anos apenas, eu trabalhei com Alessandro Vieira. Uniram muito a nossa imagem, especificamente porque, com a queda dele, que foi porque tentou me segurar, essa coisa ficou muito ligada. Queria só registrar que, para mim, foi o melhor chefe que eu já tive,
Porque para trabalhar na Deltap sem estrutura era muito difícil, a gente, sabe, fazia o impossível praticamente. Então o Alessandro conseguiu nos dar uma estrutura de prédio, de pessoal, de equipamento, de viatura, que deu um up assim, no nosso trabalho extraordinário. Então sou eternamente grata. O que a senhora poderia falar para o nosso público, especialmente os bolsonaristas, de que a senhora não ia agir, vamos supor, do jeito que ele agiu? Que ele se elegeu, né, como todo mundo sabe, com aquela febre, a febre Bolsonaro. Não quero dizer que ele pegou a onda. Tipo, na febre Bolsonaro, o delegado. Que ele só teve votos de Bolsonaro, a gente não está dizendo isso. Mas, por exemplo, o que é que a senhora acha de ele ter se elegido com um discurso novo, um discurso de renovação, de mudança, com pautas de direita que ele defendeu durante a campanha, e chegar lá no Senado, ele muitas vezes trabalhar contra o governo, trabalhar contra as pautas que, por exemplo, não só a direita, mas outras pessoas poderiam usufruir do que ele está sendo contra, acho que também por ser o atual governo botando em prática. Veja, eu acho que é interessante que as pessoas entrem lá na página do Senado para verem a questão das votações, porque há uma surpresa nisso aí. Em 93% das votações de Alessandro como senador, ele é favorável ao governo Bolsonaro. 93% das pautas. 7% contrários causa esse rebuliço todo. Então a gente precisa avaliar aí se de fato existe essa pecha que querem colar em Alessandro de que ele... eu acho que ele é muito contundente nas declarações dele. Acho que o PL da fake news talvez tenha sido colocado num momento não oportuno, na minha opinião, viu? Na minha opinião particular. E tenha criado todo esse rebuliço. Mas assim, eu acho que, como eu falei, 93% das votações de Alessandro é a favor de Bolsonaro. Então, peraí, ele votou em Marina no primeiro turno. Né? No segundo turno, ele declarou voto a Bolsonaro. Então, assim, eu acho que as pessoas criaram, na verdade, uma expectativa que ele nunca prometeu. Né? Alessandro é muito assim, ele vai votar no que ele acredita que é correto. Talvez eu seja diferente de Alessandro nesse ponto. Porque eu acho que... Como é que eu posso dizer? Por exemplo, eu me lembro que o Alessandro me chamou na época, se filia à rede. Eu falei para ele, olha, eu não tenho condições de me filiar a um partido de esquerda. Eu não me sentiria bem. Delegada, ainda sobre Alessandro, muitas pessoas têm medo de qual seria a atuação dele numa possível gestão da senhora. Qual o envolvimento que ele teria, quais ações ou medidas ele poderia estar intervindo em alguma eventual opinião da senhora. Amigo, aí você está dizendo o quê? Que eu não tenho opinião própria, que eu não teria como decidir as coisas? Veja, ele vai ter a mesma participação que está tendo na campanha. Qual é a participação da Alessandro na campanha? Quem é que está definindo qual é a estratégia de campanha? Quais são as ideias que a gente vai desenvolver? Como é que vai ser o plano de governo? Sou eu. Então, assim, eu já falei aqui, eu respeito demais o Alessandro, um cara correto. Ninguém vai ter um ai para falar de Alessandro de envolvimento de corrupção, nunca. Você pode discordar das ideias dele, é natural. Agora, dizer que Alessandro vai mandar em mim ou na minha gestão, isso beira o absurdo. Só quem não me conhece mesmo, que não sabe o siri na lata que eu sou, para acreditar que algum homem nesse mundo vai nascer ainda para mandar em Daniele Garcia. E outra, e é como eu te falo, todos os meus enfrentamentos fui eu. Aliás, eu gostaria de fazer só voltar um pouco. Não sei se vocês sabem, né, que todo mundo fala Deltap, mas Daniele Garcia trabalhou no COP, por exemplo, durante 4 anos. A gente prendeu assaltante de banco, ladrão de carga, trocamos tiro com traficante, operação com morte, tudo isso já aconteceu. Era Daniele Garcia, nunca foi Alessandro. Eu nunca trabalhei com Alessandro nesse período. Então, assim, essa Daniele Garcia, a oposição quer esconder. Essa Daniele Garcia valente que ia para as operações, a operação com 50 homens e uma única mulher, ninguém quer falar. Me lembro que uma vez a gente foi para Alagoas, prendeu uma quadrilha de roubo de carga. A gente entrou em Alagoas, prendemos 18 pessoas, só tinha Daniele Garcia de mulher, 40 homens. Então, assim, peraí, é nessa mulher que Alessandro vai mandar ou qualquer outro homem? Não acredito. A senhora tá acaba-macho, a senhora tá precisando ensinar o senador como é que tem que fazer. A senhora tem que ensinar o senador. O que a gente identifica é que há uma admiração pela pessoa dele, né, como amigo, talvez como profissional, e no meio político, nem tanto. No meio político, algumas divergências, é natural. Mas, assim, a senhora entrou hoje na política
ele chamando. No caso, hoje ele é o seu padrinho político. Não diria isso, não diria isso. Da mesma forma como quando eu fui para Brasília, muito se fala que Alessandro conseguiu um cargo para mim em Brasília. Eu liguei para Alessandro, fui convidado pelo ministro para trabalhar em Brasília. Ele, sério? Como você conseguiu esse contato? Veja, então Alessandro nunca teve nada com a minha ida para Brasília. Agora, a minha vinda para a política, em 2018, quando ele a gente ia sair da Deltap em 2017, e ele me procurou e falou, olha, eu estou filiado à rede, você não quer sair candidata? Seu nome está muito em voga, né? Talvez seja... Eu falei, olha, Alessandro, não. Eu nunca pensei em ser política, nunca me filiei a um partido político, nunca parei para estudar política, eu sempre vivi a polícia, de noite sem parar. Então, não era o momento. Agora, a minha vinda quando eu decidi, depois de um ano em Brasília, vir para a política, aí sim, eu procurei Alessandro. Falei, Alessandro, eu preciso de um partido que esteja organizado, de um partido com que eu conheça as pessoas que estão ali. A gente tem no diretório estadual Alessandro, no diretório municipal Dr. Emerson. Eu investiguei, entre aspas, Dr. Emerson, quando a gente fez a operação Indenizasse na Câmara de Vereadores, eu analisei todas as contas do Dr. Emerson. É de tirar o chapéu. Um homem sério, que tinha 15 mil reais de verme indenizatório para gastar, e em muitos meses não gastou nada ou gastou 2 mil reais para pagar advogado. Todos os outros empurravam nota fria, todos os outros não, né? A grande maioria, para poder acobertar esse gasto. Eu lembrei agora de um fato, a senhora falando que em 2017 ele me chamou. Em 2018, não sei se a senhora vai lembrar, mas eu era vice-presidente do PSL. Me lembro, vocês estiveram na delegacia. Então, eu estive na delegacia. Quando eu estive lá, a senhora, inclusive, a delegacia foi da Barra dos Coqueiros. A delegacia era sem estrutura. Quando a gente entrou na sala, estava aqui a senhora com a arma aqui de colete, a arma aqui do lado e tal. E se eu não me engano, eu não sei se tinha... Aí a senhora até comentou que para não tinha estrutura nenhuma. Acho que propositalmente o governador fazia isso. Só estava a senhora e mais um policial, alguma coisa assim. E tipo, para a senhora, na época, até então, era muito perigoso. Era muito perigoso. A gente jogaram a gente sem nenhuma estrutura. Sem nenhuma estrutura. Então, boa lembrança, eu me lembro, você e Tarantella estiveram lá. Sim. Então, todos os partidos me procuraram. Todos, de partido de direita e de esquerda. E naquele momento, eu achava assim, poxa, não tem... Eu falei isso pra vocês. Então, foi aquilo que eu não entendi. Naquele momento, em 2018, quando a gente me procurou para sair candidata a deputada federal, a senhora não aceitou tudo mais. Aí quando foi no segundo turno, eu me surpreendi, porque a senhora apoiou Valadares. Valadares é um cara que, assim, eu, Marcos, não vejo com bons olhos, porque na minha visão, é um cara que nunca trabalhou, é um cara que vive de política, como a senhora falou, de político profissional, que Edivaldo é. Eu vejo ele como um político profissional e eu não entendi aquilo, eu não entendi. Posso explicar? Pode explicar. Vejam, naquela época, e você é testemunha, você teve na minha delegacia, Milton teve lá também na delegacia. Daniele, você vai ser minha secretária de Segurança Pública. Eu falei, olha, eu não quero saber de política. Eu estava tão revoltada, e você viu a estrutura que eu tinha na Barra dos Coqueiros. Me jogaram na Barra, primeiro me jogaram no DENARC, eu passei 3 meses no DENARC, fiz uma grande operação de drogas sintéticas, aí me tiraram do DENARC, agora só para a Barra dos Coqueiros. 3 meses da Barra dos Coqueiros, agora só para a terceira. Eu falei, não vou, judicializei, encrenquei. Bom, então assim, no primeiro turno das eleições, eu falei, olha, eu não quero me meter em política, eu vou trabalhar na minha polícia e vou viver a minha vida. No segundo turno, por quê? Porque eu tinha a esperança de que no segundo turno não fosse Belivaldo Chagas, que tanto mal fez pra gente. E pra mim especificamente, ele com Jackson Barreto. Então, não me meti no primeiro turno. Quando foi no segundo turno, podia ser Valadares Filho, Eduardo Amorim, Joãozinho da esquina, podia ser Herbert Richard, quem fosse. Qualquer pessoa que naquele momento se insurgisse contra Belivaldo na eleição, eu daria cara a tapa. Foi um ato de revolta. Naquele momento foi um ato de revolta. A senhora falou em judicialização, que é uma pergunta que também é relacionada a isso. Muitos dos seus opositores, sobretudo Rodrigo, Edivaldo, tem feito vídeos aí e tudo mais. E a senhora tem judicializado, entrado com ações aí contra eles. A senhora também é a favor da PL 2630, que é do senador Alessandro Vieira. Eu não sei do que se trata, pera. A das 8.500. Ah, tá. Eu me atrapalhei do número. Mas veja só, judicialização é o seguinte. Certo é certo. E quem sair do certo vai responder nas penas da lei, certo? Rodrigo Valadares já está montado em quase 80 mil reais. E quem vai pagar é o cidadão. Quem vai pagar é o cidadão.
Edivaldo Nogueira também está multado em quase 50 mil reais. 99 mil reais, desculpa, a correção aqui. Edivaldo Nogueira, 99 mil. Daniel Garcia, zero. Porque a multa que em primeiro grau a gente tomou de 5 mil reais, o tribunal corrigiu e a gente hoje não foi multado em nada. Sabe por quê? Porque a gente está tentando fazer, nós somos humanos e falhos, mas nós estamos tentando fazer absolutamente tudo dentro da lei. Tudo dentro da lei. Eles não. Então a gente vai judicializar quantas vezes forem necessárias. Quem viver fora da lei, responda. Eu não vou viver fora da lei. Eu sou uma mulher da lei, da justiça, então não tem isso. Então, mas em relação à PL das fake news? Eu acho que esse controle demais que querem se fazer não funciona. Não funciona em várias situações, não só no PL das fake news. Mas entenda, eu sou a favor do PL em que sentido? Eu acho que esses robôs não identificados, a quem interessa isso? A quem interessa, né? Fabricar, contratar, eu não sei nem qual é o termo que usa, esses robôs na Índia, na China, na Indonésia, para atacar as pessoas, sem que a gente possa se defender. A gente estava falando aqui antes da judicialização, da questão da lei, né? Por que eu vou agir dentro da lei e você vai agir fora da lei? Eu só vou lhe atacar no campo das ideias, você vai me atacar com robôs, que eu não posso identificar que é você que está por trás disso. Entende? Então eu acho que na versão final do PL, ela é muito mais, na minha opinião, né? Boa do que ruim. Agora, volto a dizer, talvez o momento da proposição do PL não tenha sido o mais adequado. Talvez. Ano eleitoral, enfim. Talvez precisasse de mais discussão, de mais, né, debates a respeito do tema. Como a senhora falou, né, a atuação da senhora na DELDAP, a carreira da senhora, mas a gente gostaria de saber da atuação da senhora no governo Bolsonaro, participando do Ministério da Justiça. Olha, eu fui convidada pelo ministro porque eu já era instrutora do Ministério da Justiça na área de lavagem de dinheiro. Eu já dava aula para todas as polícias do Brasil. Ministro Moro, no caso. Ministro Moro. E ao invés de sair, porque como é que fazia? Eu trabalhava aqui como policial e todo mês eu era convidada pelo Ministério para dar aula em algum estado. Então eu me afastava 2, 3 dias com autorização da secretaria e ia dar aula e voltava. Então isso já acontecia nos governos anteriores, Lula, Dilma, Temer. Eu já sou instrutora do Ministério há muitos anos, há 9 anos, hoje já há 12, né? Mas naquela época há 9 anos. Isso não tinha nada a ver com o governo A, governo B ou governo C, era uma questão extremamente técnica. Bom, mas o ministro, sabendo de que eu teria sido, né, exonerada daquela forma, colocada de um lado para o outro, e havia toda uma retaliação ao meu trabalho, me convidou para fazer parte da equipe lá. Qual era o meu papel lá? Coordenar os cursos de lavagem de dinheiro em todas as polícias. Só que dessa vez eu em Brasília, coordenando as equipes e indo inclusive para cumprir essas agendas. Então para mim foi uma honra participar. Em vários eventos a gente coordenou o evento com o presidente do ministro, o presidente do vice-presidente. Estive em eventos com o presidente da República. Então assim, para mim foi muito engrandecedor. Sou muito grata ao ministro pelo convite. E essa pecha de que querem colar, trabalhou pro Moro, Moro é traidor de Bolsonaro, eu já vou até antecipar, que eu tenho certeza que tem pergunta nesse sentido. Queria dizer o seguinte, quando eu vim para Aracaju, o Moro ainda era ministro do governo Bolsonaro. Eu vim para Aracaju no dia 30 de janeiro. O Moro caiu em março, certo? Então, essa coisa de dizer, Rodrigo gosta muito de dizer isso, peraí, eu trabalhei no governo Bolsonaro até janeiro. O ministro era um dos ministros mais aplaudidos do governo Bolsonaro. Eu vim antes disso, porque na minha cabeça eu tinha que vir antes, já que eu queria entrar na política, eu precisava me filiar a um partido e começar a levar meu nome às pessoas, para me tornar uma pessoa conhecida, né? Mais conhecida do que eu já era, através do meu trabalho da DELTAP. Então, e o que é que você acha já vou antecipar as perguntas. O que é que você acha do ministro, dessa confusão, da saída do ministro? Veja, eu não tenho pacto com ninguém que errar. Se o ministro errou, pague. Se Bolsonaro errou, que pague também, entendeu? Então, eu acho que a lei é para todos. Mas a forma que ele saiu, a senhora achou errado, por exemplo, aquela coletiva de imprensa, ter saído atirando para cima? Olha, porque assim, é muito fácil a gente avaliar de fora, né? Mas eu que passei exatamente por isso, né? Quando a gente foi exonerado, a gente sai com aquele... Estou falando do meu caso, a gente sai com aquele sentimento, aquela angústia. Essa angústia que ficou para mim represada durante um ano,
Eu botei pra fora no vídeo de Valadares no segundo turno. Por isso que eu falo que foi um ato de revolta, entendeu? Mas eu acho que, que o ministro, né, sendo um ministro, né, da República, tinha que ser mais cauteloso, sabe? Se existia alguma prova de alguma coisa, que as coisas fossem, né, trabalhadas de outra forma. Eu não concordo com a forma como foi exposta. Primeiro turno presidencial, você votou em quem? Bolsonaro. Bolsonaro? Jamais votaria em Haddad, no PT, não votaria. Aproveitando que estamos falando de combate à corrupção e tudo mais, aqui em Aracaju temos vários casos aí que estão incompletos, entendeu? A questão do lixo, a questão agora das operações da Polícia Federal aqui no Hospital de Campanha e tudo mais. Caso assim, a licitação de ônibus também. Caso a senhora chegue à prefeitura, como a senhora vai agir chegando lá? A senhora vai aprofundar nisso aí, a senhora vai fazer, vamos dizer, vai chegar, vamos fazer uma auditoria na prefeitura aqui, ver o que está tudo errado, vamos explanar. Mas não tenha nenhuma dúvida disso. Não tenha nenhuma dúvida disso. Eu achei engraçado uma entrevista que o Márcio Macedo deu essa semana, falando assim, a gente não precisa de polícia na gestão. E a gente precisa de biólogo na gestão? Porque precisa de biólogo. Não é verdade? Então, assim, a gente precisa de pessoas que estejam dispostas e com coragem para fazer o que é certo. Se é biólogo, se é professor, se é policial, paciência, né? Então, eu trago comigo, é óbvio, as características da minha atuação profissional, né? Que é do combate à corrupção. Então, assim, quem se doer com isso vai ter que morrer, porque se rasgue todo de raiva, porque é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer auditoria sim, porque, na minha opinião, existe muita coisa errada. A Polícia Federal está aí, eu não preciso nem falar, deixa a Polícia Federal para falar. Uma empresa de raio-x, uma empresa que não existe formalmente, que não tem nenhum funcionário, né? Um gasto de R$360 mil para curar 460 pacientes. Se eu não me engano, era para chegar mais fundos. Só que o juiz, o delegado que estava de plantão, não autorizou a Polícia Federal a chegar até a Sim, na verdade foi pedido outras medidas cautelares, né? A Justiça negou. A Justiça Federal é muito tradicional aqui em Sergipe, né? A Justiça Estadual é mais fácil de lidar, acho que é porque o dia a dia é muito mais corriqueira essa questão de prisão, busca e apreensão. Mas eu acho que a Polícia Federal está desenvolvendo um trabalho belíssimo. Aliás, trabalho que também deveria estar sendo realizado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público Estadual, né? Mas, enfim, eu tenho certeza, se a Polícia Federal está fazendo busca da forma como está, tem muita coisa errada. Então, assim, quem tiver medo de ter descoberto as coisas erradas, vai continuar com medo. Porque se eu chegar lá, a gente vai passar limpo. Tudo. Eu não tenho compromisso com erro, com corrupção, com contrato superfaturado. Eu não tenho compromisso com empresa A, com empresa B, com empresa de lixo, com empresa de transporte, nada. Eu não tenho compromisso com nada disso aí. Meu compromisso é com a lei e com fazer o certo. Então, quem não quiser agir dessa forma... Então a senhora vai fazer jus a uma propaganda que está saindo do candidato aí, que a senhora veio para fazer a limpeza. Eu vim para fazer o certo. O que tiver de sujeira, eu não vou jogar para debaixo do tapete não, como fazem aí. A sujeira tem que ir para pá e ir pro lixo. Acabou. Chega. Não, a gente não tem mais tempo a perder. Agora esse lixo aí não pode ser o da torre. Deixa eu fazer um comentário, me permitam. Né? Eu achei interessantíssimo uma entrevista do diretor da empresa Torre, né? Dizendo que está muito preocupado, porque as empresas que fornecem material de limpeza para ele já não querem mais parcelar em 6 vezes. Só querem parcelar com as compras agora até dezembro, porque na possibilidade de nossa vitória, como é que vai ser? Então, veja, até a Torre enxerga que a gente está muito bem colocado. Fico feliz com isso. E me estranha muito que Edivaldo tenha escalado a Torre para defender ele nas redes sociais. Né? Muito estranho. Como é que você vai fazer para resolver a questão da licitação do transporte público aqui em Aracaju, já que existe esse lobby das empresas com o prefeito com as empresas? Vamos lá, licitação do ônibus. Foi criado um consórcio público, certo? Ainda no governo João Alves. Criou o consórcio público, por quê? Porque o transporte ele tem que estar interligado com a região metropolitana. Socorro, Barra, São Cristóvão e Aracaju, né? E Aracaju é o presidente do consórcio. São 4 anos de Edivaldo sem que o consórcio se reúna para fazer a licitação do transporte. Então nós temos empresas trabalhando hoje na base da concessão. Então, a concessão é o seguinte... Hoje você é meu amigo, beleza. Amanhã eu brigo com você e tiro você. E como é que ficam os seus funcionários? E como é que fica o seu
né? E não existe uma segurança jurídica, nem para a empresa e muito menos para a prefeitura. Então, a quem interessa não ter licitação? A quem interessa? Agora, vai ser fácil, Daniele, fazer licitação? Claro que não vai ser fácil. Claro que não vai ser fácil, porque a gente vai ter que fazer um chamamento nacional. Porque, para mim, eu não tenho compromisso com nenhuma empresa aracajuana ou sergipana. Veja, tomara que ganhe alguém daqui para fomentar a questão da economia local. Né? Mas se uma empresa da Bahia, sei lá, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, oferecer menor preço com uma prestação de serviço ok, é essa que vai ganhar. E é essa que tem que ganhar, né? Então, o que a gente não pode é, por exemplo, ter hoje, como a gente tem uma frota de ônibus com 12 anos de uso para atender a população. E esses ônibus mais velhos são colocados exatamente naqueles lugares mais pobres, né? Como se pobre fosse lixo. Pobre é tratado como lixo, né? Então, na Zona Sul, a gente coloca os ônibus mais bonitinhos. Para a zona de expansão, os piores ônibus. Para a Zona Norte, os piores lugares, os piores ônibus. Então, é isso que não pode acontecer. Eu quero andar de ar-condicionado no ônibus. Agora, delegado, eu vi uma outra pergunta aqui, relacionada à vice de Edivaldo. Falando agora, eu lembrei, Sim. Por exemplo, eu não sei qual é o tipo de relação que a senhora tem com ela, mas, por exemplo, a senhora cobrou aí, por exemplo, que a Polícia Civil do Estado fizesse mais investigações do Ministério Público, e ela era delegada geral da Polícia Civil e hoje está com o Edivaldo. Então, provavelmente ela deve saber, sim, os tramóios ali com a torre, estação de ônibus, tudo isso que aconteceu com o hospital de campanha. Então, como é que a senhora vê essa ida dela, essa saída da Polícia Civil e essa ida para ser a vice de Edivaldo? E outra pergunta em relação a isso aí, como a senhora viu quando o governador escalou ela como delegada geral? Pronto, eu ia dizer que eu vejo com muita naturalidade que Catarina esteja junto de Edivaldo, Belivaldo e Jackson, né? Afinal, quando o Alessandro saiu da Delegacia Geral, Jackson foi atrás de Catarina para que Catarina viesse e em seguida Catarina me exonerasse, né? Então a ligação de Catarina com Jackson e Belivaldo é muito grande. Então não me estranha que ela hoje esteja com Edivaldo, né? Me estranha é que ela, como policial que compactue com essas coisas erradas que estão acontecendo na prefeitura. Aí me estranha. Porque eu acho que a gente, como policial, a gente tem o dever de ser contra tudo isso. Nós somos policiais para enfrentar o sistema, o criminoso, o bandido, entendeu? Seja lá quem ele for. Porque, volto a dizer, enfrentar o bandido pobre é fácil. Enfrente o bandido poderoso. Porque o bandido pobre, ele pode estar até armado, troca tiro com você, dá até uma adrenalina, é legal, viu? É legal. Agora, enfrente o bandido poderoso, aquele que diz assim, manda recado pra você, eu sei que sua filha estuda em escola tal, sua filha vai pro inglês tal hora, diga à sua filha que não deixa pra brincar na praça. Esse bandido aqui faz medo. Aliás, faz medo pra quem tem medo, né? Eu não tenho medo não, viu? Nunca tive. Esses recados todos vocês mandaram pra mim. Tá armada aí? Tô armada. Todas as vezes que vocês mandaram esses recadinhos pra mim, o que foi que eu fiz? Pisei no acelerador. Então, ótimo, mandem recados para mim, porque cada recado que chega me dá mais vontade de ir para frente. Agora vamos entrar no assunto de pandemia, né? Então, se a senhora fosse prefeita durante o período de pandemia, a senhora teria agido diferente do atual prefeito Edivaldo Nogueira? Se sim, quais aspectos? Teria agido diferente dele em vários aspectos. Vários. Primeiro, a pandemia aconteceu e veio o isolamento para quê? Para que os estados, municípios, a União, a União não, né? Vou dizer estados e municípios, se organizassem na questão da saúde para atender as pessoas, porque a gente não sabia como o vírus ia se comportar. Então, assim, eu entendo, era tudo muito novo, talvez se eu fosse a prefeita também tivesse cometido vários erros, é normal. Mas veja, o que não pode acontecer é eu errar e querer me locupletar ou me utilizar da pandemia para desviar dinheiro, isso não pode, isso é crime grave, isso devia ser crime hediondo. Isso devia ser crime hediondo, entendeu? Então, assim, foi um isolamento de quase 5 meses, não se criou uma UTI aqui em Aracaju, uma UTI. Ah, mas não é atribuição do município criar UTI. Sim, vários municípios criaram UTI. Socorro, nosso era Socorro, o hospital de campanha tinha UTI. O nosso não tinha, capital do estado. Então, eu acho que a gente não se organizou. A saúde já vinha na UTI há muitos anos. A pandemia só veio para assim, ó, abrir a cortina e dizer, olha aí, gente, a saúde como tá, um lixo, né? Então, não se organizou, o município, eu vou falar do município porque a gente está falando de gestão municipal, né, de candidatura a prefeita, então não se organizou como deveria, montou um hospital da campanha, um hospital que atendeu 400 pessoas, vários aracajuanos tiveram que ser atendidos de hospitais do interior do estado, porque não tinha vaga aqui na capital.
copia e cola de decreto do governador, fechou as igrejas. Para que fechar as igrejas da forma como aconteceu? Sinceramente falando, você sabe a quantidade de suicídios que a gente teve durante esse período da pandemia? Aumentou substancialmente. E os casos de violência doméstica? Aumentaram substancialmente também. Então, por que eu estou falando de igreja? E vou falar de igreja e de bares, viu? Que são duas coisas completamente opostas, mas só para vocês entenderem. Porque as igrejas, de alguma forma, trazem um conforto para as pessoas. Então, se houvesse um mínimo de respeito às regras, que com certeza as igrejas fariam, orientaria as pessoas melhor, eu tenho que usar máscara, álcool em gel, tinha um distanciamento, você cuida das pessoas, as igrejas cuidam da cabeça, da mente das pessoas, da espiritualidade das pessoas. Bares e restaurantes, ok, no início tinha que ter ficado fechado mesmo. Mas aí vem o feriado de 7 de setembro e aí Aracaju fecha tudo. Salvador, 7 de setembro, meses depois da pandemia, o pico já estava descendo, né? Os hospitais de campanha já estavam sendo desmontados, mas a gente continuou com bares e restaurantes fechados. Por quê? Porque sim, porque o governador disse que sim e assim. Então, muita coisa eu faria diferente. Eu acho que o governo deixou de ouvir as categorias, fez todo um plano de saúde sem ouvir os médicos, os enfermeiros, os agentes de saúde. Com relação à educação, imagine, as crianças estão tendo aula online no município. Como? Através de tablets? Cada aluno da rede municipal tem um tablet em casa, internet de alta velocidade para estudar? Como é que vai ficar isso? Milton está aqui, Milton é da área, vamos dizer, comercial. E, por exemplo, eu vi muito comerciante chorando, eu vi muito comerciante não sabendo o que fazer, porque eles só pediam, eu, por exemplo, eu fui no mercado, gente que estava sendo retirada ali das coisas pelo pessoal da Insurb e tal, é horrível. E, por exemplo, eu só quero alimentar minha família, Então eles não queriam fazer aglomeração, eles só queriam que, por exemplo, deixe 2 mesas só, para eu servir um prato de comida a alguém ou então fazer uma marmita, mas nem isso eles podiam fazer. É por isso que eu estou te falando, assim, com relação a vários restaurantes, eu acho que assim, num primeiro momento de agonia, sem saber como o vírus ia se comportar, eu acho que tem que ter fechado. Mas tem um detalhe, podia fechar e o município ou o estado chegar com um aporte para ajudar essas pessoas. Aliviar a carga tributária, por exemplo, por que não foi feito isso? Porque a própria prefeitura fez o quê? Mandou para a Câmara uma lei que foi aprovada para dizer, olha, eu vou passar 6 meses sem recolher a previdência dos meus servidores, porque está muito apertado para mim. Peraí, apertado para você como, seu filho da mãe? Se você recebeu milhões de recursos, se a prefeitura é superavitária hoje, você está com dinheiro sobrando em caixa, você precisa se apropriar do dinheiro do servidor público, né, da aposentadoria do servidor público. Agora, o servidor público chega para a prefeitura, eu não tenho como pagar o IPTU, me dê um alívio no IPTU, dê uma carência de pagamento, ou reduz o ISS para os prestadores de serviço. Enfim, algum alívio na carga tributária deveria ter tido. E não teve. O município não teve nenhuma sensibilidade com ninguém. Eles nem dialogaram, eles não quiseram nem dialogar, eles só fizeram, impôs e acabou. É como a gente fala, Belivaldo e Edivaldo são 2 ditadores, eles impondo a vontade deles e acabou. O povo está quebrado. Vários comerciantes. Aí eu lhe pergunto, né? Como é que o Estado imagina que vai sair dessa crise? Porque, peraí, tem um detalhe, uma pergunta que tem que ser respondida, né? Quem quebrou o Estado? Alguém quebrou, né? Porque o Estado, ele não nasceu quebrado. Em algum momento da vida, ele teve dinheiro. Está aí? Então, assim, essa é uma pergunta. Quem quebrou o Estado? Primeiro ponto. Porque tem um detalhe. Quem quebrou o Estado devia ser responsabilizado por isso. Você concorda? Sim. Ou é a gente que vai pagar essa conta? Infelizmente vai ser a gente. Entendeu? Primeiro ponto. Segundo, como é que o Estado pensa que vai sair da crise sem investir na nossa economia? Sem investir no nosso turismo? Nós somos uma capital nordestina litorânea. Meu Deus do céu, a gente tem um litoral. Quantas pessoas do centro-oeste, do norte, do sul do país queriam vir para o Nordeste para passar férias aqui? E das capitais do Nordeste, Aracaju é a mais atrasada de todas. Mas aí eu lhe pergunto, por outro lado, quem que vem para Aracaju se Aracaju é uma das capitais mais violentas do Brasil? Se a gente não tem uma rede de turismo bem estruturada, por que deixaram o nosso turismo abandonado? Porque nas últimas gestões venderam a Secretaria de Turismo, trocaram a Secretaria de Turismo por apoio político. Me recordo da entrevista de Belivaldo Chagas, quando assumiu. Alguém perguntou, como é que vai ficar a Secretaria de Turismo? Olha, veja bem, a Secretaria de Turismo está na cota do partido tal, a gente está vendo aí quem é que vai... Ele devia ter vergonha de dizer isso. Está na cota do partido tal, tem que ser entregue a quem entende de turismo. Né? Converse com o trade, converse com
com todo mundo que trabalha com turismo. Não é assim que vai resolver. Então, a sua gestão também será mais ou menos como o governo Bolsonaro, né? Na questão do ministério, vai ser com critérios técnicos e não... Você não tenha dúvida. E o governo Bolsonaro erra. Porque eu não estou aqui também para passar pano em ninguém, não. Mas acerta muito em diversos ministérios. Ministério da Agricultura, Ministério da Infraestrutura, dá um show. Um show. Não é verdade? Queria eu ter um Tarcísio aqui, de Freitas, aqui, como secretário. Né? Já tem o meu secretário Milton ali, né, Milton Andrade? Já aceitou? E a gente veio os reflexos, né, dessa decisão que o governador e o prefeito tomou, né? Tá aí, aumento de água. A energia teve um aumento de 100%. Aí quer dizer, a pessoa que perdeu o emprego no período de pandemia devido ao senhor Edivaldo Nogueira tem que pagar um absurdo de energia e de água. IPTU, como a senhora falou, ele não revogou. A taxa de esgoto. E aí? Meu IPTU tá atrasado, viu? Queria dizer, viu? Meu IPTU tá atrasado, só vou pagar quando eu puder. Só quero lhe dizer isso. Eu que venho da periferia ali da Coroa do Meio, eu sei o que é que a gente está enfrentando lá. Muita gente passando dificuldades, um ajudando o outro, devido a essas escolhas aí do nosso querido prefeito Edivaldo Nogueira. Delegado, a gente já está finalizando aqui. Tem uma pergunta aqui. Um projeto da senhora me chamou a atenção. É o Prefeitura Bairro. São Paulo adota esse modelo, mas tem 12 milhões de habitantes. São 32 subprefeituras para cada 400 mil habitantes. Salvador adota um modelo semelhante com uma subprefeitura para cada 300 mil habitantes, aproximadamente. Como a senhora pretende implementar esse modelo aqui, numa cidade de 650 mil habitantes? Não é um projeto que vai trazer custo demais para a população? Não acredito. Custo demais é carga de comissão, é máquina pública inchada, é favor para A, para B ou para C. Isso é custo. Agora, nosso município ele é dividido em 8 regiões. 8. Então, a nossa ideia é fazer de cada uma dessas regiões, trazer uma prefeitura bairro para cada uma dessas regiões. A prefeitura bairro, a ideia da prefeitura bairro, na verdade, é se aproximar da população. É a população saber que no bairro dele, no conglomerado de bairros, ele vai ter como pedir socorro pelos serviços mais urgentes que ele precisa ver resolvido. Então, é um buraco na rua, é a poda das árvores, é a jardinagem, é uma lâmpada que queimou. São esses problemas mais corriqueiros. Então, para que eles não precisem ficar rodando de um lado para o outro, eles vão ter dentro do bairro deles um espaço onde eles possam resolver a sua vida. Olha, pasme você, mas a gente anda na Santa Maria, quantas pessoas não têm sequer carteira de identidade? E não tem nem dinheiro para vir para o centro, para fazer a identidade. Tem taxa para pagar a identidade, tem que provar que é pobre, enfim, olha a confusão. Então, na verdade, a ideia da Prefeitura Bairro é ser um facilitador para a vida do cidadão. Não é Prefeitura Bairro para cabide de emprego, né, para abrir o passeio, não. Porque hoje a gente gasta 7 milhões de reais em cargo de comissão. 7 milhões de reais em Aracaju, né? Mas Edivaldo prometeu que ia cortar em 50%. A gente tem vídeo dele na eleição passada dizendo isso, né? Aliás, a gente tem vídeo dele dizendo que ia baixar o IPTU. A gente tem vários vídeos dele prometendo o que não cumpriu, né? O que não cumpriu. E por outro lado, eu fico impressionada com a gente tem São Paulo, uma cidade, quantos milhões de habitantes? 12 milhões de habitantes. São Paulo, capital. 12 milhões, é uma das maiores capitais do mundo, né? Em termos de... A maior da América Latina. A violência em São Paulo é de primeiro mundo. Vocês sabiam disso? É de primeiro mundo a violência em São Paulo. A taxa de homicídio em São Paulo é de primeiro mundo. As pessoas vivem como se vivem em primeiro mundo em São Paulo. Peraí, mas São Paulo é dentro do Brasil. Né? Salvador está dando um show aqui do lado. Está dando um show em tudo. No turismo, na geração de emprego. Maceió, do lado, Maceió já foi muito pior que a gente há alguns anos. Hoje Maceió está anos-luz na nossa frente. Então, Aracaju é o retrato do atraso dessa política que está aí, há 16 anos. Como é que funcionaria essa questão da subprefeitura, por exemplo? Quem seria indicado, como seria indicado? Me preocupa também essa questão de cabide de emprego, porque como seria a estrutura dessa subprefeitura? Por exemplo, eu vou entrar num assunto aqui, a parte disso, mas a senhora pode também responder. Por exemplo, hoje a senhora tem aí a coligação com vários partidos aí, e esses partidos eu fico com medo, por quê? São uma ruma de chepeiro, entende? São uma ruma de chepeiro. A senhora tem Edivan Amorim do seu lado, a senhora tem Amorim do seu lado, a senhora tem o próprio Valadares, entendeu? Que, consequentemente, veio o pai dele, então o ex-senador. Então, esse pessoal aí está acostumado com a questão de cargos, com o cabide de emprego, eles trabalham assim, é a forma que eles trabalham. E como a senhora iria lidar com isso, e como seria a questão das
subprefeituras, qual seria a estrutura e como ficaria também o papel do vereador? Eu acho que deu para entender a pergunta. Olha, vamos lá. Prefeitura bairro. A estrutura é mínima. Não é uma prefeitura bairro inchada para cabide de emprego, não. É uma estrutura mínima e eficiente, né? A gente tem inúmeros servidores na prefeitura que ficam relegados a plano nenhum. Então seria relocar. Porque os comissionados é quem fazem o trabalho para o prefeito, certo? Então seria mais ou menos isso. E se precisar de alguma contratação, por que não prestigiar o pessoal do próprio bairro, que sabe os problemas? Então, na verdade, a ideia das prefeituras bairros é que sejam montados conselhos da juventude, conselhos dos pais, das crianças que estão nas escolas municipais, pessoal da saúde, para que conversem entre si e conversem com a prefeitura bairro e levem as demandas para a prefeitura bairro. O papel do vereador é importantíssimo também, ele tem que participar disso aí, mas mais do que participar disso, ele tem que propor leis, né, que sejam realmente úteis para a vida das pessoas. Não é propor uma lei para botar nome da rua, Daniele Garcia, rua tal, agora é Daniele Garcia. Né? Isso é piada de mau gosto. Né? O cara ganha 30 mil reais para dar um nome numa rua. Ninguém precisa disso. E com relação à coligação, veja, você falou Edivan Amorim. Eu não tenho nenhum contato com o Edivan Amorim, certo? O nosso contato do PL é Milton Andrade, que é o presidente do PL em Aracaju com carta de independência. Primeiro ponto. A gente, com a coligação teve uma coisa interessante. De fato, algumas pessoas de alguns partidos, né, estão acostumadas com aquela política de troca de cargo mesmo, por favor, político, né? Todo mundo assinou uma carta compromisso. Aí alguém fala, essa carta compromisso não vale de nada. Sim, veja, para mim vale muito. Primeiro porque ninguém nunca fez isso. Quero que diga aqui quem foi o partido que fez Eduardo Amorim assinou carta compromisso. Valadares Filho assinou carta compromisso. Tive conversa com o Valadares Filho. A gente não tratou de nenhuma secretaria. Valadares, você ouvir se você vai estar com a secretaria tal. Nunca teve esse tipo de conversa. Nunca. Desafio quem diga que teve qualquer tipo de conversa de secretaria A, B ou C para partido político. Não teve isso. Aliás, quem nos procurou querendo apoio nosso, né? E para saber qual era o espaço que teria na gestão, foi pastor Johnny. E ele sabe disso. E foi para o lado de Edivaldo, ainda deu uma declaração. Eu tenho essa declaração. Eles estão dizendo que vão processar, né? Por causa do vídeo que eu fiz. Mas você deu uma declaração dizendo que não veio para o Cidadania porque seria obrigado a assinar uma carta de compromisso. E seria mesmo, pastor Johnny. Você ou qualquer outro que viesse. Porque a gente só trabalha dentro da lei. Ou é desse jeito ou não é. Pode sair, a gente podia sair só com cidadania, se fosse o caso. E aí eu queria falar sobre uma coisa. O pessoal que fica criticando o direito à sergipana, porque nós temos aí candidatos aí. Tem um no PL, tem outro que está ali, tem outro que está aqui, beleza. Por que nós não fomos por republicanos, o partido que, por exemplo, os filhos do presidente estão? Justamente por isso. O Republicanos aqui é um partido fisiológico. Está na mão de 2 falsos pastores, falsos profetas. Está aí. Eles se venderam para Edivaldo. Então, por isso que o direito à sergipana não está no Republicanos. Está aí. É por isso, eu vou pegar outro gancho, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a sua... porque você está no Cidadania, Partido Comunista, porque a gente trabalha com ideias e com pessoas comprometidas. Porque em todo partido vai ter problema. O presidente vai criar um partido novo aí e vai ter problema também. Porque o ser humano é falho, por natureza. As pessoas erram mesmo e muitas são mau caráter, são mal intencionadas, entendeu? E ainda tem outra coisa. Nós estamos aqui conversando, não é declarando apoio a Daniele, não é declarando apoio a Jorlise, não é declarando apoio a Rodrigo. Não, bem que vocês podiam declarar apoio a mim, né? Mas isso é para que vocês aí, identifiquem, possam saber qual é a melhor opção para vocês. Vocês não cobram tanto, tá aí. Analisem, vejam o que é que vocês querem. Nós não estamos aqui passando pano para a delegada, nós não passamos pano para Paulo Márcio, nós não passamos pano para Rodrigo, nós não passamos pano para Jorlise. Nós estamos aqui. A gente espera que Edivaldo aceite. Edivaldo, nós queremos você aqui. Eu vou esperar ansiosa por isso. Edivaldo, a gente vai onde você quiser. A gente vai onde você quiser. E assim, que fique claro para quem estiver assistindo, né? No início da nossa conversa, vocês perguntaram, tem restrição de alguma pergunta? Nenhuma, sim, zero. Sim. A gente vai responder a todas as perguntas. Sim. Vou agradar a todos 100%? Não, nem Jesus agradou. Imagina Daniele Garcia. Pronto, para finalizar a última pergunta, após a pergunta a senhora pode fazer suas considerações finais, né? Então vamos lá. No geral, como é que a senhora avalia a gestão, a falta de gestão do atual prefeito Edivaldo Nogueira? Olha, veja só, eu vejo que é uma gestão do atraso,
né, em todos os sentidos, mas especificamente no desenvolvimento econômico do nosso município, né? E eu não consigo ver essa coisa de máquina inchada, de estado ou município provendo tudo, isso é coisa do passado, isso não dá certo, né? Isso não dá certo. Aliás, isso é uma coisa muito da esquerda, né? De trazer o Estado como se fosse o grande provedor de todas as necessidades do cidadão. É óbvio que nós temos desigualdades sociais, é óbvio que essas desigualdades precisam ser minimizadas, né? Eu acredito muito na questão da meritocracia, mas para a meritocracia você precisa estar num ponto de partida mais ou menos igual para todo mundo, né? Eu não tenho como, numa corrida de 100 metros, sair 20 metros na sua frente, porque eu vou estar em vantagem. Então é basicamente isso que acontece com as pessoas. A gente ainda tem muita gente, a gente tem mais de 100 mil pessoas, quase 100 mil pessoas vivendo na extrema pobreza aqui em Aracaju, né? Nós temos um custo da saúde, um paciente da rede municipal custa 8 vezes o que custa o paciente na rede privada. Um aluno da rede municipal custa para o município R$ 870, enquanto que com esse valor você pagaria escolas excelentes na rede privada. Então nós temos uma inversão completa, né, de valores aí nessa atual gestão, que é uma gestão que já se arrasta. Edivaldo é prefeito ou vice-prefeito há 16 anos. Né? Se ganhasse a eleição, que não vai, iria para 20 anos de gestão. 20 anos de atraso. Então, eu coloquei meu nome exatamente para se contrapor a tudo isso. Fico muito chateada, porque, assim, para a esquerda, eu sou bolsonarista. Para Rodrigo Valadares, eu sou comunista. Eu quero dizer que eu sou pelo povo. Eu quero dizer que eu vou fazer o certo. Doa quem doer. Né? E não adianta fazerem ameaças. Podem ameaçar o quanto forem, que eu volto a dizer. Cada ameaça é mais vontade que eu tenho de ir para cima. E vou. Então, que vocês, né, nos deem um voto de confiança. A gente quer trazer desenvolvimento para o nosso município, emprego, renda, uma educação de qualidade, a saúde que está na UTI. Tirar a saúde da UTI, né? Vamos tirar essa saúde da UTI, vamos dar alta para o paciente, né? Para que a gente possa, de fato, viver numa cidade próspera, né? Uma cidade próspera, que é o que a gente não tem há muito tempo. Vale a pena frisar também que a educação de Aracaju é o pior. Nós temos a pior nota IDEB entre as capitais do Brasil. Pior nota IDEB. Né? E Aracaju não consegue ultrapassar essa nota há anos. O que é isso? Que incompetência é essa? Edivaldo há 16 anos ele está no poder. É o famoso exterminador do futuro, né? Destruindo gerações. Então, valeu pessoal. Tamo junto. Valeu, obrigada. Se inscreva aí no canal, dê o like no vídeo, compartilha aí, comente, vamos fazer a divulgação aí para dar engajamento nesse vídeo e crescer cada vez mais no nosso canal. E diga também nos comentários o que você achou da delegada Daniele Garcia. Beleza? Valeu!